Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Seama, Casa Espírita. Vamos para o nosso momento de recados da espiritualidade, né? Eu sempre estava procurando um nome para esse quadro, esse livrinho, né? Esse é perfeito, realmente. Recados da espiritualidade. Recados da espiritualidade, né? Então, eu gostaria que alguém me dissesse um número entre 1 e 234. 25. Oi? 25? 25. É Natal. Não se preocupe com as coisas triviais. Você faz da vida um inferno quando se atormenta com pequenas coisas. Não se inquiete se sobrevierem mudanças na temperatura, o dinheiro ou o amigo chegou atrasado, o trabalho apareceu na hora inoportuna, o ônibus já passou. Encare-as com a normalidade. Mantenha-se em calma. Não se alterar com as coisas triviais é se preparar para realizar as importantes. Não sei para quem foi isso. Para 99,9% dos seres viventes. Pelo dia que passou, então, se a gente que coloco, eu que estou na casa espírita, tem um propósito de futuro, querer fazer coisas maiores, daí o recado para começar pelas menores, né? As mais simples, as mais acessíveis, né? Essa primeira meia hora, agora a gente vai estudar o Evangelho, vamos debater, vamos explicar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor faça, não se acanhe. E depois, a outra meia hora, a gente vai daí para o Livro dos Espíritos. O Evangelho é a página 205, o item 4. É o último parágrafo. Aqui nós estamos falando sobre não separeis o que Deus juntou, a indissolubilidade do casamento. Então, no item 4 começa assim: a lei civil é, pois, supérflua, e é preciso retornar ao casamento segundo a natureza? Uma pergunta. Não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, opõe-se a que seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número, as faltas, os próprios crimes que resultam de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais, e se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos, do que lhes dar a liberdade se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares? Então nós estamos aqui justamente falando sobre um tema
que o termo indissolubilidade do casamento significa o casamento não pode se dissolver, não pode separar. Mas na realidade vamos começar de trás para frente. Por que manter duas pessoas unidas se elas estão se agredindo verbalmente, fisicamente, se estão se traindo, se estão se desejando mal? Então não é melhor que elas se separem e sigam em frente na evolução moral, para que um dia, em outra reencarnação, porque essa é só uma das experiências do nosso espírito imortal, quem sabe elas possam se unir novamente e aí sim estarem preparadas para conviverem lado a lado, juntas, no sentimento de lealdade, fidelidade, respeito, harmonia, serenidade, amor e tantas outras virtudes. Então aqui fala justamente sobre a lei civil dos homens, que os homens criaram, e faz uma comparação à lei de Deus. A lei dos homens, ela vai se mudando, se adequando e alterando conforme o ser humano vai evoluindo. As leis civis, o que eram há 2000 anos atrás, são totalmente diferentes das leis que nós temos hoje. Porque hoje não se mata mais em praça pública, não se enforca mais pessoas em praça pública, não se queimam pessoas em praça pública, pessoas não são jogadas nos coliseus, nos estádios, às feras, aos gladiadores, simplesmente para o deleite dos poderosos verem um inimigo padecer, morrer ali. Então, as leis que eram antigamente, 2000 anos, 1000 anos, 500 anos, 100 anos atrás, elas foram se aperfeiçoando à medida que o ser humano foi evoluindo moralmente. E como nós estamos falando do casamento, da união de duas pessoas, um casamento verdadeiro, ele cumpre a sua função na reencarnação quando as duas pessoas se respeitam. Quando as duas pessoas se amam, mas não somente no sentido sexual do prazer. Porque o significado que a espiritualidade maior nos traz em relação ao amor é que o amor tudo suporta, tudo sofre, não se ensoberbece, não se envaidece, não guarda em ciúmes, não maltrata. Então, o verdadeiro amor nós podemos traduzir: é paciência, é tolerância, é perdão, é caridade, é fraternidade. São virtudes que nós, espíritos, ao longo das jornadas, nós vamos adquirindo ao longo das experiências que nós vamos vivendo. E à medida que nós vamos compreendendo as leis divinas, as leis de Deus, os exemplos que Jesus nos deixou, cada um vai fazendo a sua transformação interior. Porque a evolução, ela é individual. Por mais que eu quisesse trazer pessoas amigas, que eu gosto, que eu amo, junto comigo, na mesma caminhada, na mesma jornada, eu não consigo. Porque eu tenho que respeitar o livre-arbítrio delas. Se elas não quiserem, não querem estar aqui comigo hoje. Não vou deixar de amá-las, mas a minha jornada, a minha evolução, ela é individual. E eu não vou poder carregar as pessoas comigo. Então, o respeito deve existir, deve fazer parte da nossa vida. Isso é uma maneira de amar. E eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra,
ele faz uma referência a um comentário de Emmanuel, que ele diz que as pessoas que amam são as que mais maltratam, ou as pessoas que maltratam, a pessoa que ama alguém é a que mais maltrata essa mesma pessoa. Nós maltratamos mais a pessoa que nós amamos do que o nosso inimigo, do que o nosso verdadeiro desafeto. Porque a pessoa que nós amamos, normalmente estamos próximos dela. Se não estamos debaixo do mesmo telhado, mas estamos diariamente com esta pessoa. E muitas pessoas mentem, muitas pessoas roubam um outro, enganam um outro. Isso quando não cometem agressões físicas e um homicídio. Então, nós aprendemos que quem ama, maltrata também. Mas é normal, como diz, é legal? Não. Mas faz parte da nossa essência. Porque nós não temos coragem de ir maltratar realmente aquela pessoa que nós odiamos. Ou maltratar pessoas que não conhecemos. Eu estou olhando para mim o que eu vou dizer agora. Normalmente, quando vem uma pessoa nova na minha casa, às vezes eu trato ela melhor do que as pessoas que convivem comigo, familiares. Por que isso? Por que tratar melhor uma pessoa desconhecida, que você vai conhecer na hora, do que deixando de lado os familiares? Então a gente maltrata mais a pessoa que nós amamos. Nós maltratamos essa pessoa. Mas, por desconhecimento das leis divinas, por desconhecimento dos exemplos que Jesus deixou sobre a terra, por desconhecimento de nós nos enxergarmos como espíritos imortais, e que o que nós fizermos hoje, isso vai refletir no nosso futuro, seja ainda nessa vida, ou seja nas minhas próximas vidas que eu tiver. Porque o corpo físico, ele é como uma veste, uma roupa. Sujou, rasgou, ficou inutilizada, a roupa nós jogamos fora. Para o espírito também, o corpo físico, enfim, parou de ter condições de sobreviver, enfim, viver sobre a terra, ou o momento que Deus sabe que nós temos que retornar para o plano espiritual, essa roupa é deixada de lado. Por mais que eu deixe uma roupa nova, limpa, ao tempo, ou em algum lugar, ela vai se decompor. Um jovem desencarnando, o corpo físico vai se decompor. Mas o espírito continua vivo, continua sendo ele mesmo e buscando no plano espiritual aquilo que ele buscava na Terra. Então, se eu quero ser melhor, eu quero amar o próximo, eu quero tratar bem as pessoas, no plano espiritual eu vou ser a mesma pessoa. Mas se eu sou uma pessoa que eu agrido o próximo, eu desejo o mal, eu arquiteto o mal para o próximo, eu vou ser um espírito trevoso do lado de lá. Eu vou ser chamado de espírito obsessor. O espírito que obsedia outras pessoas. E falando em obsessor, normalmente o obsessor não é um desconhecido nosso. Um obsessor ou foi um parente ou foi um amigo nosso de outra vida. Que houve uma rusga, uma briga, nós não nos entendemos e um reencarnou e outro não. E outro quer se vingar enquanto o outro está reencarnado e veio com o véu de esquecimento. E não lembra. E aí começa a perseguir. Só que lá na frente os papéis podem se inverter. E se eu não perdoar ele, aí ele está reencarnado e eu vou estar perseguindo ele, porque eu quero dar o troco. Eu quero me vingar. E isso só vai acabar quando eu decidir perdoar ou ele decidir perdoar. Ah, mas se ele não me perdoar? Problema dele. Eu perdoei ele, eu vou em frente. Ele fica para trás. É como se nós estivéssemos numa estação de trem. Eu perdoei, eu posso entrar no trem. É a passagem.
ele não me perdoou, ele vai ficar na estação esperando o próximo trem, ou tantos trens passarem até no momento que ele adquiriu o ticket da passagem, que é o perdão. E aí ele vai seguir em frente. É assim que funciona. Então as uniões que nós estamos falando propriamente do casamento, quando elas são feitas por interesses materiais, são uniões que não duram muito tempo. Jesus dizia, se um cego se une a outro cego, ambos vão cair no abismo. Não é a cegueira do corpo físico material, é a cegueira espiritual. Se duas pessoas formam um casal, elas casam, constituem uma família, e elas não carregam dentro de si a espiritualidade, em algum momento da vida delas, elas vão cair no precipício. Agora, se uma delas, ou ambas, tiverem a visão espiritual, elas vão poder passar pelos obstáculos da vida, vão ter arranhões, vão ter machucados, vão carregar consigo cicatrizes, mas vão suportar, vão superar os obstáculos da vida. Porque a gente não consegue superar alguns obstáculos da nossa vida se a gente não decidir caminhar com Jesus, com Deus. E o momento, a gente está vendo que a loucura está cada vez mais dominando a sociedade. E é momento de pararmos, refletirmos, é o momento de nós interiorizarmos dentro de nós a paz. A paz é poder. O amor é o caminho. O divórcio, página 206, o item 5. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma senão o que os homens fizeram, e não é aplicável senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a esta lei, a própria Igreja seria forçada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, pela sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio dupla prevaricação. Então, uma vez que seria só em vista de interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. Se nós seguíssemos a lei divina, e já comentamos aqui, se a união fosse como no início, e no início nós nos reportamos antes de Adão e Eva, nós não precisaríamos ter leis na nossa sociedade para permitir um divórcio. Porque a união seria de coração, a união seria pela sinceridade, pela lealdade, pela fidelidade, pelo mesmo propósito, independentemente do obstáculo, do desafio, da missão que o casal teria que passar. Mas, como nós somos ainda seres imperfeitos, nós carregamos dentro de nós ainda a raiva, a inveja, a insatisfação, a rebeldia e tantos outros defeitos ainda, porque eles em algum momento eles afloram dentro de nós. É melhor que a sociedade ela crie uma lei que permita que duas pessoas possam se separar. É melhor elas estarem separadas vivas do que ambas desencarnadas ou uma delas desencarnadas. Porque enquanto eu estiver vivo, estiver no corpo físico, eu tenho oportunidade de me melhorar, eu tenho oportunidade de evoluir, eu tenho a oportunidade de aprender aquilo que até então eu não via, não enxergava e não queria ouvir.
porque nós somos o que nós somos, eu estou falando a nível de sociedade, por falta de conhecimento das leis divinas. Porque se nós realmente compreendêssemos elas na essência e praticássemos ela 100% em nossas vidas, nós não precisaríamos ter leis na nossa sociedade. Leis que governam a sociedade num todo, nós só seguiríamos as leis divinas. Fazer ao próximo o que eu gostaria de que me fizesse. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo e a mim também. Nós poderíamos jogar todas as leis divinas, as leis civis fora. Porque se eu colocasse isso em prática, eu jamais ia agredir alguém, porque eu não gosto de ser agredido. Eu jamais roubaria alguém, porque eu não gosto de ser roubado. Eu jamais me vingaria de alguém, porque eu não gosto de ser vingado. O que eu gosto? Eu gosto que as pessoas me perdoem, que sejam caridosas, fraternas comigo, que me perdoem os meus defeitos. Então, se todo mundo colocasse isso em prática, nós não precisaríamos de advogados, nós não precisaríamos de juízes, de policiais, de exército, de militares. Seriam profissões extintas sobre a planeta Terra. Porque cada um cumpriria o seu papel divino na Terra. Mas estamos a caminho disso. As reencarnações vão fazer que cada um evolua no seu tempo, do seu modo, ao seu jeito. Mas nós, espíritos imortais que somos, nós estamos aqui para vivenciarmos tudo que estamos vivenciando e aproveitarmos dessas experiências para podermos evoluir. Porque se eu quero perdoar, eu preciso conviver num meio em que pessoas me agridam para exercitar o perdão. Porque se eu não conviver com pessoas que me agridam, me decepcionam, ou enfim, me traiam, qualquer coisa nesse sentido, como é que eu vou exercer o perdão? Então eu preciso conviver nesse meio com essas pessoas para que essas pessoas sejam os meus professores, para que eu possa exercitar o perdão. E uma vez quando a gente integra isso ao espírito de verdade, a partir desse momento a gente perdoa sempre. Quando a gente adquire uma virtude de verdade, a partir daquele momento a gente não perde essa virtude. Se a gente adquire a tolerância, nós somos tolerantes. Se a gente adquire a serenidade, nós nos tornamos serenos, fraternos e amorosos. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec, as respostas dadas pela espiritualidade maior. 713. Aqui nós estamos falando sobre gozo dos bens terrestres. É a última pergunta da página. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade, e vós unis vós mesmos. Então, assim, Kardec queria saber se a natureza mesmo, por si só, ela coloca obstáculos, limites, para a nossa necessidade de viver os prazeres físicos. Se a espiritualidade coloca algum obstáculo, algum limite, a resposta é sim. Se nós temos a visão espiritual e começamos a ter a visão espiritual da nossa vida,
Nós enxergamos além da matéria. Eu enxergo além do corpo físico das pessoas. Eu consigo enxergar além da natureza, da geologia, da sociedade, da cidade, da parte física do planeta Terra. Eu consigo enxergar além. Certa vez, um atleta se dedicara muito a um esporte, pois a vida dele era o esporte. Ele se sentia o máximo e a vida dele sem o esporte não era nada. Mas chegando a determinada altura, já 30 e poucos anos, lesionou a coluna. Isso trouxe muita dor, muito sofrimento para esse atleta. E ele foi procurar tratamento. E o médico disse o seguinte: tens duas opções. Continuar jogando através de remédios anestésicos, vais poder continuar jogando, não sei quanto tempo, competindo, mas com certeza você vai ter que fazer uma operação de hérnia de coluna. É inevitável. Ou você muda a sua vida, muda as tuas prioridades e recomeça. Respeita o teu limite físico e vais poder passar sem fazer essa cirurgia. Não é 100%, mas a probabilidade é grande. E ele resolveu ouvir o coração dele, pois a espiritualidade, o mentor, o anjo da guarda estava o intuindo, e ele resolveu deixar de competir. E resolveu seguir o que a espiritualidade estava colocando como limites, como obstáculos. Pois um limite, um obstáculo, ele serve para nos guiar. Daqui eu não posso passar. Então, se eu não posso passar dessa porta, só tem aquela lá. Então, o caminho é por lá. E eu não vou procurar pular o obstáculo, pois eu pulando o obstáculo, ele pode me causar mais dor, mais sofrimento. E assim a espiritualidade maior foi conduzindo ele, colocando obstáculos, reconduzindo ele a fisioterapias, acupunturas, pois enquanto ele estava fazendo a fisioterapia, a acupuntura, o relaxamento do corpo físico que era necessário, ele estava lá em silêncio, pois não existia ainda celular. Ele tinha tempo de meditar, de entrar em contato consigo mesmo. E nesse momento a espiritualidade aproveitava para intuí-lo, para inspirá-lo a dar o próximo passo na vida. Buscou um outro esporte de menos impacto, mas a espiritualidade botou de novo um obstáculo na frente dele. E nessa confusão, nessa incerteza que ele vivia, nas amarguras, na tristeza por ter que largar o esporte, pois ele não queria correr o risco de fazer uma operação de coluna, que até porque naquela época como diz, os erros poderiam ser maiores do que hoje em dia, porque a tecnologia evoluiu já bastante. Ele foi caminhando e a espiritualidade colocou a casa espírita no caminho dele. E ele buscou a casa espírita para justamente respostas. Ele queria respostas. Por que tudo isso estava acontecendo na vida dele?
já que até então, antes da lesão da coluna, ele estava bem consigo e se sentia muito bem. Só que ele não tinha olhos para outras coisas, para a espiritualidade. Ele só enxergava a competição. E quando ele buscou a casa espírita, ele começou a olhar além da materialidade. Ele começou a enxergar além do adversário. Ele começou a enxergar além das competições, das medalhas, do pódio. E começou a enxergar uma outra vida. E percebeu que a espiritualidade estava conduzindo ele, mas para que ele pudesse ter sucesso e vitórias sobre ele mesmo, e não sobre o adversário, sobre o próximo, sobre a outra pessoa que estava do outro lado da quadra, do campo. Então a espiritualidade, se nós entramos em contato com ela, abrimos o nosso coração, abrir o coração é falar o que eu sinto, ser sincero com Deus, com Jesus. Nesse instante, pode ter certeza, vão aparecer obstáculos em nossa vida. Pois Deus estará te encaminhando e te guiando para o melhor caminho que Ele te preparou. Não para aquilo que nós desejamos. A fama, os troféus, as medalhas, o poder, a riqueza. E é isso que muitas vezes as pessoas não compreendem. Acham que Deus, Jesus, está ligado à fortuna, a poder, à fama, a sucesso material. Ele nos beneficia em muitos momentos de nós não passarmos por dores maiores. Mas as dores nós vamos ter que passar. Pois todo mundo que está aqui na Terra está passando por alguma dor ou vai passar por alguma dor em sua caminhada. Isso se não forem mais do que uma. Que eu já passei por muitas. Seja do coração, seja da alma, seja do corpo físico. Então, se nós caminhamos com Deus, Jesus, Ele coloca obstáculos para que nós possamos acertar o caminho. Já que nós somos seres imortais, espíritos imortais, e nós não morremos, o que fica para trás é o corpo físico. Quando nós retornarmos ao plano espiritual, lá sim chegaremos como vitoriosos, mas sobre nós mesmos, não sobre o outro. Com uma espiritualidade maior, chama, são os espíritos completistas, que fizeram o que tinham que fazer na Terra. Eles completaram o seu dever na Terra. E segundo um livro de Chico Xavier, psicografado por André Luiz, eu só não lembro qual é o livro, a espiritualidade maior, André Luiz, pegando esses dados com espíritos superiores, só 2% da humanidade reencarnada completa a sua missão. São 8 bilhões, se não me engano, mais de 8 bilhões de reencarnados, 2% conseguem completar a sua missão na reencarnação. Façam os cálculos. Deixe-me ver. Se eu não estiver equivocado, 55 ou 40, entre 45 e 50%, 55% não fazem nada. Do jeito como entraram na reencarnação, saem. Não evoluíram sequer nem 0,5%. Por quê? Porque não se fala de reencarnação, não se fala de que o espírito é imortal, não se fala sobre o que eu planto um dia eu vou ter que colher. O que se fala, na maioria das vezes, você nasceu, viveu, morreu e acabou. Sendo que algumas religiões dizem você ou vai para o céu ou para o inferno. Sendo que, como se nós tivéssemos uma vida só.
fazendo acreditar que nós somos seres materiais. Não somos seres materiais. Nós somos espíritos vivendo uma experiência material. E muitos acreditam que, na realidade, nós somos seres materiais nos preparando para viver uma experiência espiritual. Onde, na realidade, é o inverso. Pois nós já morremos e reencarnamos e renascemos já milhares de vezes. Centenas de vezes. E se nós temos a compreensão disso, eu vou pensar 2 vezes no que eu vou fazer amanhã. (714) Que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento de seus prazeres? E a resposta vem: pobre natureza que é preciso lastimar e não almejar, porque ele está bem próximo da morte. Engraçado, né? Nós estamos falando de alma imortal e a resposta vem aqui: está próximo da morte. Que morte é essa? Não é a morte do corpo físico, que é a espiritualidade que se refere. É uma morte, como nós diríamos, espiritual. Ela é figurada, é metafórica, essa morte que está se referindo aqui. Pois todo o espírito, ele tem medo, metaforicamente falando, da segunda morte. Porque a primeira que a sociedade conhece é do corpo físico. A segunda morte é do espírito. Mas não é que o espírito vai deixar de existir. Ele vai desaparecer do universo infinito. Ele vai se tornar um ovoide. Ele vai perder noção de si mesmo, de quem ele é, ou de quem ele foi, de quem ele é e o que ele quer na vida. Seria mais um nível de morte de consciência, né? Si mesmo. Morte de consciência. Porque a consciência está morrendo. E estamos falando dos gozos materiais, dos prazeres físicos, do excesso das paixões, seja por o que for. Se a pessoa se liga a isso e busca cada vez aprimorar o prazer, ela está buscando um caminho longe do caminho de Deus, do caminho de Jesus, que é a evolução moral, que é a evolução ética. Porque para isso nós fomos feitos por Deus, criados por Deus. Para nós evoluirmos em moralidade. A maior parte da sociedade hoje acha, olhando para trás na história do planeta Terra, só porque hoje nós temos tecnologias que não existiam há 500, há 1000, há 2000 anos atrás, nós achamos que somos mais evoluídos que aqueles povos lá atrás. Achamos que somos muito mais evoluídos que os astecas, que os incas. Só que se nós conhecermos as histórias deles e o conhecimento que eles tinham e o que eles fizeram no planeta na sua época, eles foram muito mais evoluídos moralmente e eticamente do que nós, que temos toda a tecnologia, todo o conforto do mundo que nós temos hoje. Com internet, com, enfim, aviões, enfim, toda a tecnologia que nós temos. Em matéria de conforto, ar-condicionado, que lá atrás, na época, não tinha, televisão, veículos para que nós possamos nos deslocar rapidamente. Eu vou daqui ao Japão hoje de avião em quantas horas? 18. Hã? 18 horas. Se eu tivesse que ir de navio, quantos dias? Não é porque nós temos a tecnologia que nós somos povos evoluídos.
Hoje, uma pessoa que veste o melhor terno, a melhor roupa, o melhor sapato, anda com um carro praticamente exclusivo, que ninguém quase tem no mundo, se ninguém fizer o que ele quer que seja feito, ele manda matar. Tecnologia é sinal de evolução? Não. Tecnologia é sinal de moralidade? Não. A tecnologia... Vamos apagar isso. Jesus sobrevive sem a tecnologia. Mas a tecnologia não sobrevive sem o aval de Jesus. É isso que nós temos que compreender. Não é a evolução material, científica de uma sociedade que identifica que ela é evoluída. É só nós olharmos hoje, atualmente, para, enfim, o que está acontecendo a nível global com o próximo. E aí Kardec faz mais uma pergunta. Da morte física ou da morte moral? De uma e de outra. Porque para o espírito perder a consciência, ter a morte consciencial, se tornar um ovoide, perder a noção de quem é, ele precisa desencarnar. Então essas pessoas que buscam os prazeres e acham que a vida é só voltada aos prazeres, às vezes elas vão partir antes da hora, antes do momento, que foi programado pela espiritualidade maior. Porque a espiritualidade maior respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio de cada ser. Porque Ele entende que através das suas escolhas, Ele mesmo vai aprender a saber o que dói e o que não dói. O que é bom e o que é ruim. Pois se alguém nos diz, não faz isso, não é legal, eu acho que aquela pessoa está querendo me enganar, eu vou experimentar. Uma criança pequena não bota a mão na panela, está quente. É só a mãe virar as costas, ela vai lá e bota a mão na panela para ver se está quente. E queima o dedo. Então, através dessas queimadas de dedo, nós vamos aprendendo. Isso me causa dor, isso eu não vou mais fazer. Por mais que seja bom para o meu corpo físico e me tragam sensações maravilhosas, eu sei que para a minha alma, o meu espírito, isso vai fazer mal lá na frente. E nessa caminhada eu vou me ajeitando e aprendendo a ler e ver os obstáculos invisíveis que a espiritualidade muitas vezes coloca na nossa vida. Pois muitas vezes esses obstáculos não são materiais, como nós vemos na rua, quando uma rua está em obra, proibido passar, trânsito desviado, ou sentido obrigatório, as placas. A espiritualidade muitas vezes nos coloca placas invisíveis, obstáculos invisíveis. Mas como eu vou identificar isso? Olhe para o seu coração. Sinta seu coração. Consulte a sua consciência. Agora alguém me buzinou aqui. Porque todos nós, no fundo, bem lá no fundo, nós sabemos quando nós fazemos algo certo e algo errado. Quando nós deixamos de fazer algo que devia ter sido feito. Por mais que muitas vezes nós queremos esquecer e não admitir, mas se nós consultarmos a nossa consciência, como foi dito lá no fundo, nós vamos saber sim. Se nós começamos a nos consultar, nós vamos saber identificar estas placas invisíveis, estes obstáculos invisíveis que querem nos guiar para Deus, para que o Espírito possa vencer as batalhas terrenas e possa retornar ao plano espiritual vencedor.
Kardec complementa aqui com um comentário: o homem que procura nos excessos de todo gênero um refinamento dos prazeres, coloca-se abaixo do animal, porque o animal sabe se deter na satisfação da necessidade. Ele abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores seus excessos, mais dá a natureza animal império sobre sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades, a própria morte, que são as consequências dos abusos, ao mesmo tempo, são punição à transgressão da lei de Deus. Mas quais são as leis de Deus? Elas não estão exatamente enumeradas como nós temos um código civil. Mas aqui no Espiritismo nós aprendemos a conhecê-las, a identificá-las e, na medida do possível, colocá-las em prática. A lei da reencarnação é uma lei divina. A lei da destruição é uma lei divina. A lei da sociedade é uma lei divina. A lei da reprodução é uma lei divina. A lei da justiça, caridade, amor e caridade, que é uma lei só, pois não há justiça, como nós já falamos várias vezes aqui, sem amor e caridade, é uma lei divina. Pois a justiça que muitas vezes as pessoas exigem lá fora, no fundo, lá no fundo, é um sentimento mais de vingança do que de justiça. Ele me fez mal, eu quero me vingar, eu quero que ele sofra o mesmo mal que ele sofreu. Só que a justiça da lei divina, a verdadeira, ela tem atrás da justiça, ou junto com a justiça, amor e caridade. Quando a humanidade evoluir nesse ponto, aí nós podemos jogar fora as leis civis. Pois nós vamos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós mesmos. E aqui diz justamente, o homem que procura nos excessos de todo gênero um refinamento dos prazeres, coloca-se abaixo do animal. O leão, quando está com fome, ele vai sair matando os 20 servos que vê pela frente de uma vez só? Não. Porque ele sabe que se ele matar os 20 servos de uma vez só, depois ele vai morrer de fome. Então ele vai tirar para aquele dia aquilo que ele necessita, que é necessário para a sobrevivência dele. E somente isso. Uma vez ele saciado e não sendo agredido pelos servos, eles podem passar do lado dele. Ele não vai matar eles. Uma vez ele saciado, não estando com fome, nós podemos passar do lado dele, se nós não o ameaçarmos fisicamente. Ele não vai nos matar. Só que o que o homem faz? Não está contente com aquilo que tem. E quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E aí ele busca a sua ruína. Porque antes de nós reencarnarmos, nós temos um esboço da nossa reencarnação. É projetado certos pontos principais da nossa reencarnação. Onde nós vamos nascer? Que local? Que região? Que país? Quem vai ser minha família? Qual profissão eu vou exercer? De que maneira eu vou desencarnar? Só que ao longo da minha jornada, desde o momento que eu nasci, e Deus respeita o nosso livre-arbítrio, eu posso fazer melhor, eu posso fazer
o que foi programado para mim, que eu combinei com a espiritualidade antes de reencarnar. Só que nós vemos com o véu de esquecimento e não lembramos de algumas coisas. Algumas nós podemos até ter em algum momento alguma intuição, inspiração. Mas também, se eu não fizer nada daquilo e eu estiver prejudicando a minha reencarnação e correndo o risco de adquirir mais débitos ainda, quer dizer, me endividar até no pescoço, não é um castigo eu desencarnar antes da hora. Deus, como é um Pai amoroso, Ele chama esse espírito antes da hora para o plano espiritual para que ele não se endivide até o pescoço. E faça coisas que ele leve muito mais tempo e reencarnações para quitar os débitos do passado. Então, desencarnar muitas vezes antes da hora, pela busca equivocada que o espírito fez, é um ato de amor de Deus para com esse espírito. Eu não quero te ver afundado até na lama. Então vem, filho, volta para o plano espiritual, vê o que você fez na última reencarnação, os teus erros, os teus equívocos, te prepara para uma próxima, para que você não siga no mesmo caminho. Isso é amor. Não é castigo, não é punição, como muitas pessoas dizem. Ah, mas aquela pessoa boa já morreu e o mal está vivo. Se a boa morreu, porque ela completou a missão dela. Para que ela vai ficar ainda nesse corpo físico que dá dor de barriga, né? Se chutar uma pedra na rua, vai sangrar. Dói aqui, dói ali. Isso no espírito não tem. A única dor que o espírito tem é a dor da alma, que é quando ele descobre que ele devia ter feito uma coisa e não fez. Essa é a dor do espírito. Mas o espírito evoluído não precisa de carro para se locomover. Nós precisamos. Onde ele quer ir, ele vai em um segundo. Então a vida espiritual ela é melhor do que a vida aqui no corpo físico. Mas como nós somos ainda e carregamos dentro de nós o egoísmo, nós não queremos que o outro vá. Nós queremos segurar o outro aqui conosco. Deixa ele ir, é um prêmio às vezes o desencarne. Ele retornar ao plano espiritual, poder retornar aos espíritos benfeitores e sair um pouco dessa confusão que nós vivemos aqui, dessas dores, desses maus entendidos, dessas revoltas, inconformações. Basta nós nos enxergarmos como espíritos imortais. Olharmos, como nós falamos no início, além da matéria. Olharmos além dos corpos físicos. Olhar além das árvores, das casas. Poder enxergar a espiritualidade do nosso lar. Poder enxergar a espiritualidade se movimentando à nossa volta. Mas nós não enxergamos com os olhos físicos. Nós enxergamos a espiritualidade e percebemos ela com o coração. Mas para isso é necessário se abrir e procurar o caminho. Pois quem não procura, não acha. Quem não bate na porta, a porta não se abre. Então, nesse momento, vamos agradecer a hora de estudos que aqui acompanhamos. Com certeza, todos nós aprendemos alguma coisa que vamos colocar em prática nas nossas vidas, no dia a dia. E vamos, então, iniciar a última parte, que é a irradiação, aqui do Centro Se Ama. Vamos todos nós pedir aos bons espíritos aqui presentes que possam nos auxiliar, que estejam conosco, que nós possamos transformar uma grande corrente de amor, onde nós colocaremos várias coisas. Em primeiro lugar, o nosso amor ao próximo,
colocaríamos um perfume, cada um colocaria do seu gosto, uma flor do seu gosto, também uma cor que cada um gosta. E sendo assim, nessa grande roda, essa grande corrente, nós vamos pedir a Jesus que possa sempre nos auxiliar, porque sabemos que Ele mesmo disse: onde estariam 2 a 3 pessoas em seu nome, ali no meio Ele estaria. Então contamos também com Ele aqui, para que possa nos abençoar e nos auxiliar. Queremos então, a princípio, mandar muitas energias boas, muitos fluidos bons, para todos os nomes inscritos nesse caderno que passou antes de iniciarmos, onde vocês escreveram nomes, tanto nos reencarnados, que somos nós, aqui de pele e osso, como também aos desencarnados, que são os que já partiram, que já não têm mais o corpo físico. E pedimos que todos os bons espíritos, juntamente conosco, possamos passar muito amor a eles, a esses nomes. Sabemos que cada um deles certamente está enfrentando algum desafio na sua vida, nessa reencarnação que está vivendo aqui na Terra. Os bons espíritos, eles já deram uma olhada nesses nomes. Enquanto que a gente estava nos estudos, eles já olharam esse nosso caderno da irradiação. Eles já viram o nome de cada um e também já sabem qual é a dificuldade de cada um. E com certeza serão atendidos de uma forma e outra. Talvez não às vezes do modo como nós queremos, mas sim como Deus quer, como deve ser. Mas mesmo assim pedimos que os bons espíritos os orientem, que possam receber da espiritualidade maior aquilo que tanto necessitam. Como também aos desencarnados que já partiram, que eles possam observar ao seu lado o seu anjo da guarda, seu mentor, como queiram falar, como queiram chamar, que certamente ele indicará para onde deverão ir, que seria para a nossa terra, a nossa pátria mãe, da onde nós viemos e um dia nós vamos voltar, que é o mundo espiritual, aonde todos irão para dar continuidade à sua evolução. Porque sabemos, como nós ouvimos há pouco nos estudos, nós estamos aqui apenas passando uma fase, nosso espírito está reencarnado aqui para que possamos nos melhorar. Esse seria o nosso grande objetivo. Alguns de nós temos que passar talvez por algumas provas para que possamos nos melhorar também. E vamos também pedir aos que estão acamados em hospitais, em clínicas ou em suas casas. Muitos desses nossos irmãos já estão em fase terminal. Às vezes com doenças incuráveis, muitas vezes devido à idade avançada, está chegando, se aproximando a hora de voltar à nossa pátria, da onde nós viemos. Mas mesmo assim, vamos pedir que a espiritualidade maior possa abençoar todos, possa aliviar suas dores, que eles possam ter esperança, fé,
muita fé em Deus, em Jesus, que tudo vai acontecer conforme deve ser. Porque também sabemos que não cairá uma folha ou um fio de cabelo que Deus não permita para nós. E vamos aproveitar esse clima gostoso de amor, de união. Os desejos são todos iguais de todos nós. E vamos transferir esse grande amor aos hospitais, principalmente o Hospital ASE, que pertence para a nossa cidade, Timbó, Santa Catarina, Brasil, como também se estenda a todos os hospitais no mundo, nesse planeta. Que os médicos possam ser intuídos sempre pelos médicos espirituais, sendo assim também a enfermagem, que ela sempre possa ser orientada também pela enfermagem do mundo espiritual, que em conjunto irão fazer um belo trabalho. E vamos pedir também pelos asilos, pelas clínicas de recuperação de químicos de qualquer espécie. E vamos pedir também pelos orfanatos, pelas crianças abandonadas, pelas pessoas de idade abandonadas, às vezes esquecidos dentro de um asilo, esquecidos até dentro das próprias casas, aonde muitas vezes foram colocados num quarto lá no fundo e praticamente estão sendo esquecidos. Vamos pedir que eles possam também sentir o nosso amor, a nossa boa vontade de desejar-lhes tudo de bom. E nesse momento vamos pedir a todos nós aqui reunidos, pela humanidade, por todos os homens nessa terra que habitam nesse planeta, que possam acordar, viver o lado do amor, deixar de lado o lado ruim, o lado negativo, como nós costumamos chamar, o lado que só prejudica em vez de auxiliar. Vamos emanar muito amor para todos os seres humanos, que eles possam trocar essas ideias vingativas, essas ideias ruins, por ideias boas de auxiliar, ideias de ajudar o seu próximo, como Jesus nos ensinou. Que possamos cada vez mais estender os nossos braços a quem muito precisa, porque foi isso que Jesus nos ensinou quando Ele esteve aqui na Terra, que nós possamos aproveitar essa reencarnação que estamos vivendo para melhorarmos como pessoa, nós mesmos, cada um de nós, para que possamos saber lidar com esse novo mundo que está sendo preparado, porque estamos atravessando uma grande transição planetária, onde haverão muitas mudanças, elas já começaram. Então vamos todos nós dar o nosso melhor, todos os dias, todas as horas, porque os únicos beneficiados, os maiores beneficiados em auxiliar o próximo somos nós. Quem mais recebe somos nós. E vamos então nesse momento para a última parte. Então vamos pedir aos nossos obreiros que
que possam nos auxiliar no nosso passe coletivo, porque todos nós aqui chegou o momento onde nós vamos receber do mundo espiritual aquilo que viemos em busca. E para isso os obreiros da casa estão se oferecendo para servir de instrumento dos Espíritos. E que todos nós, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons Espíritos, e vamos mentalizar aquilo que viemos em busca, seja amor, seja perdão, seja saúde. Se alguém tiver alguma enfermidade, mentalize aquele órgão que não está bem de acordo, que às vezes dói, ou aquele lugar do nosso corpo físico que muitas vezes dói. Vamos mentalizar ele, que ele possa ser renovado nesse momento, com uma renovação total de células. Vamos jogar essas células cansadas, mortas, tudo para fora. Jogar tudo, colocar tudo para fora. E receber células novas, células boas, que vão nos auxiliar na nossa saúde física, mental. Vamos pedir para fazer uma troca total das nossas energias, tirando essas energias gastas e ruins dentro de nós. Podemos inspirar, colocar para dentro do nosso corpo físico essas energias maravilhosas, deixá-las expandir dentro do nosso organismo, enchendo esse pulmão com essas energias novas, com esses fluidos que estamos recebendo junto com as energias, esses fluidos cósmicos que estamos recebendo para nos melhorarmos, para que nós possamos nos tornar mais alegres, mais confiantes perante esse mundo. Que nesse momento estamos sentindo a paz, o amor. Queremos agradecer por essa renovação que tivemos no nosso corpo. Queremos agradecer esse bem-estar. Queremos agradecer por estarmos aqui juntos, reunidos, vivendo essa grande corrente e bola de amor que estamos vivendo nesse momento. E que possamos nos encher de alegria, uma nova vontade de viver, esquecer os problemas lá atrás, como nós chamamos, que nada mais são do que desafios, e que os desafios que estão vindo para nós possamos tirar com uma letra melhor, com uma nota melhor, porque estamos fortificados de amor de Jesus, os bons Espíritos. E vamos então, com esse agradecimento, caminhar sempre com Jesus, lembrar Ele todos os dias
Vamos levar essa energia gostosa para as nossas casas, nossos familiares, nossos ambientes de trabalho e que possamos estar de volta na próxima quarta-feira com muito amor. E damos por encerrados então os estudos dessa noite. Que assim seja.